deixa eu tentar polemizar um pouco, né? Que se eu não polemizar, não sou eu, né, Alex? Você falou sobre as consultas, sobre previsões. Sim. Alguém já te culpou por uma previsão não dar certo? Sim. Mas culpou assim. Você Não é uma jogou culpa nas suas costas a responsa. Processo judicial. Eu acho que tem. Eu já passei por situações bem semelhantes. Não de me culpar, porque. Mas de você chegar ali e eu falar, e aí a pessoa ter uma atitude e não dar muito certo. É porque eu acho que assim, tem que ter uma maturidade para o que você fala, Sim, certo? sim. Porque às vezes você fala uma coisa que assim, você tá dando uma previsão, você tá dando um caminho, um trânsito, né? Como você disse. Uhum. E a pessoa, tipo assim, sentou, cruzou os braços e tá esperando acontecer. Também tem isso, mas tem daquela que acredita tanto que toma aquela ação. Entendeu? Aí Uhum. aquela ação não é bem aquilo que ela queria, ela fala, puta que pariu. Fiz isso. E agora? E aí eu ficar desesperada, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora? Nanana. E aí eu tenho uma certeza muito grande. Eu falei, calma. Se isso acontecer é porque ela precisa aprender alguma coisa. Eu falava, meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí, com o tempo, depois de um ano, a gente entendeu que aquele processo realmente tinha que, tipo, acontecer. Mas eu fiquei quase uns 6 meses sofrendo por ela. Entendi. Porque foi algo que eu disse e ela tomou aquela atitude com tanta convicção e não deu muito certo. Mas aí Ou você... deu certo, não, deu muito certo. Mas você se sentiu mal por ela ou ela te culpou por isso? Não, De alguém te culpar por algo, você nunca passou. não, nunca passei. Nunca passou. Não, De ninguém nunca passei. vir cobrar Não, e pelo menos colocar o nunca dedo na bateu sua minha cara e porta. falar, você falou isso e não E aconteceu. Ou do tipo, ai, você falou isso, aí eu fiz e deu errado. Nunca aconteceu. Graças a Deus, não. Mas acontece coisas que eu falo e as coisas vão, tipo, surgindo. E eu, meu Deus do céu, será que foi certo? Será que é isso? A gente se questiona, porque eu não sou a dona da verdade. E às vezes aquilo que eu vejo muito, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso é muito sério. Então é uma responsabilidade gigante. Sim. Porque aí vem uma parte do ver. Porque quando eu olho para o mapa e eu vejo a pessoa, igual falou, a gente tava ali nos bastidores, eu falei, amor, você tem uma energia maravilhosa, você é um cara incrível. Um ser de luz. E eu falo assim, e ainda bem que foi você, porque você me passa paz. Né? Legal. Ainda bem que foi ele aqui. Porque aí eu posso falar com ele e ele fala assim, Bi, não é isso. Eu falo assim, não, é isso sim. Tanto que ele fala assim, não, é isso sim. Volta aqui que eu vou te explicar melhor. E tem muito sobre isso. Às vezes eu falo algo e a pessoa fica olhando pra minha cara com uma cara de dúvida. Assim, tipo, acho que não é isso que você tá dizendo. E aí eu falo, calma, volta aqui. Eu vou explicar de novo. Explica novamente. E aí eu vou por uma outra rota. Acontece muito isso. E tem gente direto no ponto? Muito. A todo Assim, tempo. como Tipo, vai acontecer isso? vai Não vai acontecer vai isso? sempre, a todo momento. Agatha, eu quero saber sobre isso. Aí eu olho pro mapa, aí eu olho pra pessoa. E aí, às vezes, eu abro cartas e falo, não. Não, mas eu quero falar assim, bem, se você quer, então você pode correr atrás. Só que se vai dar certo ou não, aí já não sei te dizer. E tem pessoas que tomam decisões em cima disso também, né? Muito. Por exemplo, eu quero fazer, eu vou expandir a minha empresa, eu vou sair do home office, vou abrir um escritório. Antes de eu tomar qualquer decisão, Sim, é muito vai lá, importante. te consulta e Muito fala, e aí, importante, sim, é o isso. momento, não é o momento? Sim, dela sim. Aí eu olho lá pro mapa, pego aquele transitinho e falo, a gente tem esse trânsito, ó, segura um pouquinho, porque eu acho que pode ser que não dê bom. E aí eu vou falar muito pra ela também sobre ela, sobre o trabalho, as pessoas que trabalham com ela, Entendi. tem um monte de coisa. Agora os momentos das minhas dúvidas, tá, Alex? Peraí. É Temos sobre aqui- isso. Tem mais pergunta aí? Tem uma pergunta interessante aqui, né? Eu acho que já pode combinar aí na mesa. Uhum. Primeiramente aí o @, da Agatha, para quem quiser, né, fazer a leitura aí do seu próprio mapa astral, pode ser presencialmente, pode ser online, não é mesmo? Uhum. Sim, sim. Como é o @? @Agatha Ottoni com 2 T's. Agatha com GH, gente, eu sei, a minha mãe quis ser diferente. Eu Agatha achei com- que era TH, Não, primeira é vez. E Tá não aí. tem acento, viu, Guilherme? Ah, não tem? Não, não Desculpa. Só um toque, querido. Tá, É normal eu errar nome, tá? O Lua veio aqui, eu chamei o Lua de Rua, um programa inteirinho, pra Juan. depois no final corrigirem. Também tá na descrição do vídeo, então vai Exato. ficar fácil aí. E a pergunta é a seguinte, se quem tá aqui assistindo hoje vai receber um desconto? Opa, com certeza, é Desnichados? só chamar lá. Falou a que gente viu faz no Desnichados, tem um Viu, desconto. tem desconto, manda lá que a gente faz. E... Mas tem que ser hoje, porque depois vai estar gravado, um monte de gente vai assistir. Gente, só pra quem tá hoje, hein? Calma aí. Vamos fazer assim, vamos propor uma situação assim, ó. Vamos não, por assim, isso, ó. é isso. Uma Vamos semana, combinar. ó.
Durante 7 dias, quem me procurar lá, Agatha, eu quero fazer meu mapa, eu quero entender melhor, tem um desconto. Vamos lá, que vai ter um precinho bem, bem legal. E Até mesmo domingo que vem, até a domingo. 1 hora. Exatamente. Chamou a Vamos lá, Agatha até chamou domingo lá. que vem, até 1 hora da tarde, vai ter um precinho especial. Sabe por quê? Falou que viu no Desnichados, é isso. É isso aí, pode vir que vai ter um precinho bem gostoso. A gente vai ler. Você quer? Se você quer, eu quero e a gente faz acontecer. Show. Eu tenho mais uma dúvida, porque eu sou muito curioso. A dúvida, gente, é só isso? É só Tem mais, Alex? Mais perguntas? Tem mais Não? perguntas? É só Pode- desconto? Era só desconto? Tem Então, uma, fechou. uma questão aqui. Eu acho muito aquela questão da maturidade pessoal, da pessoa crescer profissionalmente, crescer como pessoa em si, né? Tem muito a ver com o trânsito. Tem tudo É o a trânsito ver. ou é o mapa que eu falo Mapa, trânsito? O mapa. Tem mapa, muito a ver. muito. Em certos momentos, eu falo assim, nos últimos... eu tô na minha área de trabalho há 15 anos. Certo. 15 anos, ó, quase 18 anos já. Uhum. E dessa parte eu trabalhei a maioria do tempo para as outras pessoas. Uhum. Na pandemia, eu decidi tirar a minha própria. Eu tenho que ter uma carteirinha, um registro, né, na SUSEP, que a gente chama. Resolvi tirar a minha na pandemia. Falei, agora eu vou empreender na minha área, que eu já tenho uma bagagem gigante. Certo. Ali eu senti que foi o meu momento pessoal comigo mesmo, de crescimento pessoal comigo mesmo. Onde isso tá interligado Em tudo aqui. não no mapa. Então vamos lá. Então, isso aqui, vamos lá. Você agora é o momento. Eu vou falar sobre mim, porque aí você vai entender e assim encaixa. Eu trabalho na área da seguro saúde. Gente, trabalho com seguros, tá? Saúde. Seguradora. Olha a minha concorrente. Olha essa concorrente. E há 12 anos. E é pós-venda, cliente, não. E aconteceu uma situação que foi um dia essa minha amiga falou que eu tava sendo, né, uma âncora. Porque eu sofri nessa parte de ser demitida, porque eu tava muito segura, enfim. E passei por um processo extremamente transformador. E aí, um amigo que tava se iniciando como astrólogo, ele vem aqui, porque a gente tem dessa. A gente tá começando aqui a fazer o mapa de todo mundo para poder treinar. E ele falou assim, nossa, você vai passar por Plutão. Esse é o carinha que faz a transformação. E ele, nossa, que você vai passar por isso. E ele descreveu tudo que eu vivi. Eu falei, eu só vim pra sofrer. Como é que pode? Nananana. Certinho. 3 anos dessa leitura, 2 anos e meio dessa leitura, eu fui demitida. Entrou a pandemia. E eu me vi num desespero total. E aí, para eu voltar para esse mercado, e aí eu já amava os signos, astrologia, eu era dessa pessoa que estava conversando sobre nada e perguntava o signo porque eu achava que eu sabia. E aí eu conheci, fiz o curso e falei, vou nisso porque eu amo isso. Só que eu tenho que ter uma estrutura financeira, porque eu não tenho touro, gente, e nem Vênus aspectado muito bem. E aí eu falei, e agora? Eu preciso voltar para esse mercado. E eu fui demitida por uma pessoa que tinha um perfil que eu falei assim, cara, se eu for trabalhar com ela, eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida se eu trabalhar com essa pessoa. E foi dito e feito, Guilherme. Eu cheguei na gestão dessa pessoa e eu fui demitida. E aí, eu entrei nessa empresa que eu tô e eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham um perfil semelhante. E ao invés de eu falar assim, caramba, de novo... Porque se fosse uma Agatha de antigamente, eu vim pra sofrer, olha eu passando pela mesma coisa. Eu falei, não, eu preciso... O que eu preciso aprender? O que eu preciso me desenvolver? E eu falei, não, eu vou encarar isso de uma forma diferente. Eu vou fazer acontecer. E tô fazendo acontecer. Legal. Tô enfrentando vários desafios. Então, agora você olhou pra esse momento e falou assim, eu tô pronto. Eu tô pronto e eu quero... desbravar o mundo. Então, Plutão, provavelmente, ele tá trabalhando em você, em algum aspecto que tá te fazendo sair e fazer aquilo que você realmente gosta e o que realmente vai te dar sucesso. Sim. E aí, a gente vê no mapa, por exemplo, a sua estrutura profissional. Aonde tá? De repente, ela pode estar em quê? Em Virgem? Conhecimento, porque você gosta muito de conhecer, ela pode estar em Touro, aonde ela tá? E aí ali eu consigo te falar, Gui, você tá no caminho certo, vai embora porque isso é sucesso. Ou senão eu vou falar assim, Gui, não vai para esse caminho não, porque ó, aqui eu vejo que pelo signo que tá aqui, né, tipo, nesta casa, eu acho que você pode ir por esse caminho. Sim. Entendeu? Você tá aqui com seu podcast, tá dando sucesso, aí você tem um outro, qual dos dois que você tem que dar mais energia? E aí eu te falo através do seu mapa. Sim. Entendeu? Qual dos dois que vai te dar mais energia
que você vai ter sucesso Sim, profissional. legal. É que eu tenho muito essa visão comercial, corporativa, né? Então eu olho, mas com o passar do tempo eu passei a me cobrar menos de certas coisas. Sim. Quando eu tirei a minha SUSEP, abri minha corretora, eu trabalhava meio período primeiro, que eu tinha um outro emprego, CLT, e o meu patrão era super gente boa, ele me liberou para trabalhar em meio período presencial e meio período home office para poder cuidar da corretora e ficar só cuidando dos clientes da loja dele, Uhum. que era um e-commerce, então não precisava vender no balcão. Aí ele liberou, falou, meu, vai, é o seu sonho, investe, não precisa se preocupar. Fui, tal, aí 7 meses aluguei meu primeiro espaço. Aluguei meu primeiro espaço, tal, fui. Aí de lá pintou outra oportunidade num espaço maior, mais bem localizado no centro. Fiquei quase 2 anos lá. Aí, chega no momento, eu sou muito assim, de bater e querer mudar tudo. Não quero mais, vou mudar tudo. Fiz uma análise, mas aí fiz análise corporativa, como eu falei. Levantei todos os números, eu tinha o custo do escritório, presencial e tal. Só que aí eu coloquei o custo do escritório com as visitas que eu recebia. Não tava compensando. Era muita coisa via telefone, muita coisa via WhatsApp. Falei, não vou ter mais esse gasto. Vou sair, vou voltar pra casa. Tem um cômodo lá, fiz um home office, né? Então, esse percurso é pra entender, porque assim, tiveram pessoas nesse percurso que, não com essas palavras, mas julgaram, tipo assim, que eu tava dando um passo pra trás. Pô, você tá saindo do escritório, tá voltando pra casa, por que você tá recuando? Eu não senti. Primeiro que assim, caguei porque ela falou, mas eu não senti que eu estava recuando, porque só eu sei do meu trabalho, só eu sei dos meus números. Exatamente. Então assim, não é porque eu não estou mais com uma porta pra rua que os meus números diminuíram, não é? Mas é que eu também não sou louco de ficar rasgando dinheiro. Por que eu vou ficar rasgando dinheiro em outro Então, lugar? às vezes recuar é você dar um passo maior depois. De repente você desce 2 escadas pra, tipo, subir 4. Uhum. Então não tem problema. Por Entendi. exemplo, eu amo astrologia, eu amo atender. Mas é um caminho longo, porque eu preciso conquistar. Exato. A pessoa, ela vai passar a primeira vez, ela vai viver, aí quando ela entender que, tipo, tá batendo, aí ela vai voltar. Mas isso é um processo, Sim. entendeu? E aí eu tenho um filho pequeno e eu não posso deixar, entende? Entendi. Então, assim, eu sei que esse é o caminho, mas eu tenho que ir com ele devagar. E esse negócio que você falou da intensidade do canceriano, como eu sou. Mas, peraí, antes de tudo, mas eu respondi a sua pergunta, a sua dúvida? Perfeito, Então tá bom. perfeito. Essa questão que você falou sobre a intensidade. Eu sou um cara que eu me dedico muito, muito, muito a tudo que eu me disponho a fazer. O Desinchados é um filho adotivo pra mim. Porque, como eu falei, não era meu, né? Era de um outro amigo que me convidou, a gente participou e ele não tá mais, mas tá sempre aí dando uma moral pra gente. Pedro, tamo junto. E assim, eu me dediquei a assumir essa responsabilidade. E eu passei a amar demais isso. Demais. Entendeu? E aí, quando chegou no final do ano, que eu vi o meu crescimento, o meu sucesso com a corretora, né? Eu não tenho um funcionário, eu trabalho sozinho. Eu falei assim, porra, eu tô entre uma nova paixão e o grande amor da minha vida, que é a corretora. Só que um coloca comida na minha mesa e o outro não. E não ainda, né, com o Mas o Alex? outro é um hobby. Exato, mas é que assim, mas aí entra essa questão, eu pensava nisso. Começou como um hobby, virou uma paixão, mas a intensidade de querer me dedicar a algo fazia eu me cobrar. Eu falar assim, beleza, é um hobby. Aí o fato de eu colocar como um hobby parece que não é tão importante. Não, E aí eu me dedico muito Não. nisso. diferente. Importante assim na hora de entregar resultado. Porque assim, lá muita gente Para você tem uma intensidade diferente. É importante para você, que você é um sagitariano, então tudo é importante. Para um canceriano que tipo sente, a gente fica na dúvida. Eu sei porque eu vivo isso também, tá? Então eu fiquei nesse ponto, entendeu? Por isso que a gente ficou esse tempo fora do ar. O último programa foi no final de outubro. A gente ficou esse tempo fora do ar. Porque o meu crescimento na corretora acabou consumindo muito mais tempo. É a mesma coisa eu no meu trabalho. Aí eu falo, eu sou casado, eu tenho a minha vida também, com a minha família e tal. Como é que eu vou, assim, eu vou sacrificar o que? A minha família pra dar atenção pro meu programa? Não dá. Então foi por esse motivo que eu tive que abrir mão. O pessoal acha, uma dúvida muito comum, tá? O pessoal acha que é só vir aqui, sentar e conversar e acabou.
Não. Gente, não é. Depois Não, disso vai daqui, pra mim dá também. muito trabalho. A gente sentar, a gente cortar. Vai sair todos os cortes no nosso canal, vai sair nas redes sociais, a gente vai compartilhar com os convidados, a gente vai levar até vocês. Vocês acham que toda aquela edição, aquela música no fundo, legenda, sai tudo sozinho? Não sai. O Alex é outro que trabalha com isso, sabe que não é fácil, gente. Então, assim, eu tenho o meu trabalho, aí eu tenho o podcast, que eu amo muito de paixão, e aí eu tenho o meu trabalho, que é a minha vida. E aí chegou num ponto que eu falei assim, não dá mais pra tocar os dois. Infelizmente, eu não tenho um aporte, um apoio financeiro tão grande pra terceirizar também. Então, fico nesse ponto, entendeu? Então, me doeu muito ter que abrir mão do podcast nesse período, né? Tanto que a gente falou, vamos voltar esse ano. A ideia agora é voltar com um programa por mês. E se adequando dentro do tempo que eu posso. Eu não vou fazer algo. Se eu faço algo que eu não dou conta, eu fico me cobrando de um jeito. Aí me ataca a ansiedade, eu já fico estressado, aí eu já fico bravo. Porque eu falo, meu, eu me dediquei pra fazer, eu não consegui entregar no prazo. Ou eu entreguei um serviço mal feito, com uma porcaria. Aí eu fico puto da vida comigo. Você tem que entender, assim, é muita intensidade. Muito assim. Não, assim, eu sei que você entende, mas é muito. Eu Ó, vou pegar mais um gancho, um exemplo. Eu jogo online. No jogo a gente tem lá um grupo, tal, um comando, e eu faço parte da administração lá do grupo. Então, assim, eu fico puto até quando as coisas dão errado lá. Porque eu falo, pô, eu sou administrador, eu tinha que estar dando atenção pros caras que tá lá, que joga, que conta com a gente, eu não tô dando atenção pra esses caras. Só que às vezes eu falo assim, eu tô me sobrecarregando de um monte de coisa, eu quero entregar resultado pra todo mundo e eu acabo não entregando resultado pra ninguém. Aí isso me deixa... Mas é porque você quer duas. Então, provavelmente você tem gêmeos. Aí eu acertei. É ter duas coisas. Então, primeiro, entende quem é você. Entende qual é o seu caminho. E aí você vai conseguir se direcionar. Porque, por exemplo, eu amo astrologia. Eu sou apaixonada. Eu amo o que eu faço. Aqui, ó, eu não gaguejei nem um pouquinho, gente. Eu gaguejo às vezes, tá? E porque pra mim é super natural. Entende? E aí, quando eu vou pro mundo corporativo, que é um lugar onde tem mais cobrança, onde exige muito mais de você, eu sou outra pessoa. E aí eu falo assim, mas aí eu não tô sendo eu, mas também é o que põe comida na minha mesa. Então, o que eu posso fazer para unir os dois? Então, eu tô buscando subsídios para que eu possa unir os dois. A mesma coisa vai ser você. O que você pode fazer para unir os dois? O que você pode fazer para falar, cara, como é que eu caso esses dois? Como é que eu posso trazer os dois? Entende? Sim. E aí você vai encontrar esse meio termo. É, esse equilíbrio, eu posso falar? Esse equilíbrio. É, eu tenho muita dificuldade em achar isso, porque eu quero me dedicar muito nas coisas. Então, eu não quero. Só que quando eu começo algo, eu não quero abrir mão. Mas pensa assim, ó. Eu trabalho com seguros, com as pessoas com saúde. Eu tenho um podcast. O que eu posso fazer com esse podcast que una dentro do que eu trabalho? Porque às vezes você fala assim, vamos falar sobre tudo, mas de repente você pode trazer pessoas que falam sobre saúde, sobre seguro-saúde. Você pode trazer tanta coisa, a gente pode conversar assim, em particular, você fala assim, caraca, Agatha, eu não tinha pensado nisso, porque eu vou te trazer várias opções, entende? Agatha, mas como é que você vai trabalhar a astrologia dentro do mundo corporativo? Eu já entendi que eu tô em uma área que é razão e eu preciso ir para uma área que é emoção, aonde eu vou entender quem é o cliente, eu vou trabalhar com o cliente, eu vou trazer emoção para isso. Então, eu preciso trabalhar isso ao meu favor. Eu preciso necessariamente sair? Não. Entendeu? Sim. O que eu posso trazer da minha persona Agatha, da minha sensibilidade, daquilo que eu entendo que é legal para o mundo corporativo? Eu não preciso sair dessa parte que eu amo e eu posso trazer para cá. Entende? Eu posso olhar para essa área e falar assim, essa aqui é muito racional, mas como eu, sendo emocional, vou entrar aqui. Eu preciso aprender algo com elas. E eu vou, sugar delas ao máximo. Entende? Sim. Então, a gente tem que entender quem é você e o que você veio aprender aqui. E aí, a partir disso, te dar sugestões e caminhos para que você possa percorrer e chegar onde você quer chegar. E alcançar o que você deseja. Então, o mapa, sim, ele traz isso. Show de bola. Preciso fazer o meu mapa.